Aleluia, glória a Deus. Você está animado nessa noite, amados? Eu estou animadíssimo. Glória a Deus, porque Deus é um Deus que promove oportunidades, amém? Aleluia, glória a Deus. Quero que você curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça por essa noite, Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque nós entendemos que estamos aqui com um propósito, Pai. Nós compreendemos, Pai, que a nossa vida, a nossa existência, a nossa razão, Pai, de viver está em Tuas mãos, Senhor. E nós entendemos que nós precisamos andar conforme a Tua vontade, Senhor. Nós entendemos e nós desejamos fazer isso da forma que Te apraz, Pai. Estamos aqui nessa noite para aprender mais de Ti, para alcançar a Tua graça, Pai, e para que possamos a todos os dias andar na plenitude da Tua vontade, Senhor. Nós te damos graça e agradecemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, obrigado, Pai. Quero que você abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14, diz assim, Marcos, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 14, diz assim: Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão, e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada, e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós. E eu quero que você preste atenção no que ele vai falar agora. E ajude-nos, se puder. Veja que coisa interessante, amado, nessa passagem aqui. Primeira coisa que a gente observa aqui é que no versículo anterior, ou no mesmo capítulo, se você voltar alguns versículos, você vai ver que Jesus ele sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, e eles veem no monte da transfiguração a presença do próprio profeta Elias e Moisés conversando com Jesus. E ele menciona aos seus discípulos que não tocassem no assunto acerca disso para com os demais. Vê que coisa maravilhosa, eles já tinham contemplado isso, já tinham visto Jesus andar sobre as águas, já tinham experimentado de vários milagres acontecendo. Porém, quando eles se depararam com uma situação daquela criança que estava possessa por um espírito maligno, a Bíblia diz que eles não conseguiam exercer a autoridade suficiente para expulsar aquele demônio. Mas mais importante do que isso, mostra que eles não estavam andando no nível de fé que Jesus já estava exigindo que eles andassem. Perceba, nós temos que perceber uma coisa aqui: quando nós estamos na igreja, quando nós estamos frequentando os cultos, quando nós estamos participando do ciclo de orações, quando nós estamos envolvidos com a obra do Senhor, Deus requer que nós possamos dar um passo a mais de fé. Sabe, você não foi chamado para andar num nível só de fé basal e tá bom, tá suficiente. Você foi chamado para romper todos os dias em fé. A Bíblia declara que a caminhada do crente é como a luz da aurora que brilha a cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Mas o que a gente observa aqui? Os discípulos estavam acomodados para com a figura de Jesus, de modo que muitas vezes nós temos tratado pessoas na igreja, ou melhor do que isso,
nós temos usado o Evangelho não como a tábua da salvação, mas como uma muleta. Você entende isso? Quando fala tábua de salvação, é naquilo que você se agarra para você sobreviver, para você não se afogar, para você não sucumbir. Mas quando fala em muleta, eu estou remetendo a uma pessoa que está andando com dificuldade e que aquilo ali só vai fazer um trabalho parcial, mas não vai corrigir a raiz do problema. Sabe, nós temos que parar de encarar a palavra que nós temos ouvido aqui meramente como uma muleta e passar a usar essa fé como a nossa tábua de salvação e a nossa ferramenta de uso diário. Sabe, o que Deus quer que nós andemos num nível de fé em que tudo o que você falar tem que acontecer. Independente da circunstância, independente da situação. Então a primeira coisa que a gente observa aqui nesse texto é que Jesus ficou, podemos falar assim, decepcionado para com os seus discípulos, porque eles esperavam um nível de fé maior. Tanto é que ele corrige os discípulos, ele fala o quê? Ó, geração incrédula, até quando eu vou ter que estar com vocês? Mas o texto continua, e quando Jesus manda trazer o menino para cá, a Bíblia fala que ele é tomado por uma nova convulsão. E aí, é interessante que no verso 22, no final do verso 22, na parte B do versículo, o pai daquela criança no desespero, fala para Jesus: tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Sabe, meu amado, nós temos que começar a visualizar aqui, porque na resposta seguinte, eu vejo uma indignação de Jesus com relação a isso. Olha o que ele responde no versículo 23. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Eu quero que você preste atenção no que está sendo falado aqui. A pessoa chegou para o próprio Jesus Cristo e disse: Senhor, se você puder, cura o meu filho. E ele disse: se eu puder, tudo é possível ao que crê. Sabe, em alguns versículos, alguns capítulos anteriores, nós vemos a passagem de um cego, aliás, de um leproso, que chega para Jesus e fala: ó mestre, se tu queres me curar, me cura. E qual a resposta de Jesus? Eu quero. E ele exerce a cura para aquele cego, para aquele leproso. Mas a resposta de Jesus aqui foi totalmente diferente. Por quê? Porque naquele momento a incredulidade estava falando para Jesus: você não pode fazer todas as coisas. E o que Deus está querendo falar para mim e para você nessa noite é que Deus é capaz de fazer todas as coisas. A Bíblia está mencionando aqui que tudo é possível ao que crê. Não fala algumas coisas, não falam só a situação financeira, não só falam uma situação de saúde ou uma situação de paz na sua casa. A Bíblia está falando de tudo. Ou seja, não existem exceções para com o reino de Deus do que Ele pode fazer na sua vida. Então nós precisamos parar de limitar a Deus com a nossa incredulidade, porque o que revolta a Jesus aqui não é o desespero do pai, é ele perguntar a Deus: o Senhor pode me curar? O Senhor pode curar o meu filho? Sabe, amados, nós vemos no escritor em Hebreus, ele fala que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça, onde nós alcançaremos misericórdia. Veja só, está falando que nós devemos chegar dentro do trono de Deus com confiança sobre um novo e vivo caminho. Então está falando o quê? Você não pode chegar diante do Senhor, nós não podemos chegar diante do Senhor e dizer, por isso que a oração que o mundo prega, que as pessoas lá fora incrédulos falam, é errado.
gente usava isso muito lá no Nordeste. Não, se Deus quiser. Não, amado, Ele quer. Não, eu vou trocar de carro, se Deus quiser. Não, Ele quer. Não, eu vou ficar curado, se Deus quiser. Não, Ele quer. Não, a minha vida vai mudar, se Deus quiser. Não, amado, Ele quer. Mas basta que eu e você tomamos uma atitude de fé à altura. O que paralisa, o que impede o agir de Deus nas nossas vidas é a nossa incredulidade. Agora, você pode falar assim: não, mas eu creio em Deus. Eu venho para a igreja, eu tenho meu devocional diário, eu estudo a palavra, eu escuto boas pregações, eu escuto louvor. Mas eu já falei sobre isso aqui uma vez, no começo do ano, sobre o espírito da fé. E eu me lembro que uma coisa que o Senhor me falou, sabe, meu amado, você quer medir a temperatura de alguém, o que você usa? Um termômetro. Você quer medir qual é a altura desta parede? Que utensílio você utiliza? Uma fita métrica, uma trena. Você quer medir a fé de um crente? Como é que você faz isso? Com a confissão. Você só vai saber o que a pessoa está crendo de verdade com que ela abre a boca e declara. Não adianta nós estarmos aqui num culto, orando ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos dEle, por tudo o que acontece, mas quando sai lá fora, e numa segunda-feira acontece uma coisa ruim, a primeira coisa que você declara é o quê? Nossa, eu sabia, isso é difícil demais. Nossa, isso aí realmente só pela fé que eu vou conseguir. De fato, amado, só pela fé, mas você não está usando a fé, então não vai destravar nada. Nós precisamos mudar a nossa confissão. Nós precisamos mudar a forma que nós temos falado as coisas. Jesus falou no Sermão da Montanha, que a boca fala do que o coração está cheio. Mas em Provérbios 4:23, Deus fala, inspirando Salomão, que sobre tudo o que nós devemos guardar, o que é que deve ser guardado? O nosso coração. Por quê? Porque é dele que saem, que nascem, que se originam, que procedem todas as fontes da vida. Então, se eu estou declarando incredulidade, o meu coração, que representa nesse caso o meu espírito, está cheio de incredulidade. E a incredulidade, amados, ela paralisa o agir de Deus. Nossa, mas eu acho que para Deus as coisas todas eram possíveis. Sim, de fato, mas como Jesus bem mencionou aqui no texto, tudo é possível ao que crê. Não adianta, amados. Não adianta nós estarmos aqui na igreja. Aí você pode pensar, mas vai falar de fé de novo. Amado, nós estamos na igreja da palavra da fé. E fé é o modo de vida, é o estilo de vida do crente. Em Romanos 1,17 a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito de Deus, diz que o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. A fé tem que ser o nosso estilo de vida, a fé tem que ser a nossa confissão, a fé tem que ser o nosso comer, o nosso falar, o nosso andar, o nosso respirar, tudo remete à fé, porque é o que nos diferencia do mundo, amado. Porque quando a situação aperta lá fora, o que é que as pessoas fazem? Liga para o vizinho, liga para a polícia, liga para o SAMU, liga para o bombeiro, liga para todo mundo. A última coisa que eles fazem é o quê? Não, vamos fazer uma oração, uma reza, alguma coisa aqui para destravar. É ou não é? Mas o que nós, como igreja, temos que fazer é exercer a nossa fé, a nossa autoridade, ante a qualquer situação e ante a qualquer tomada de decisão. A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu não estou falando que está errado
se você passa mal procurar um hospital, até porque eu sou médico, eu estaria sendo irresponsável de dizer um negócio desse, mas eu quero dizer a você, que você não deve descartar o sobrenatural, que é mais real do que o natural, e você só vai acessar, e só vai destravar as coisas, por meio da fé. Então, meu amado, deixa eu te falar uma coisa, a fé é aquela tua senha na conta do banco, que vai liberar as transferências que você precisa no reino do Espírito. É bem verdade, amados, que a Bíblia diz que com o sacrifício de Deus, com o sacrifício de Jesus, nós somos colocados à destra do Deus Pai, junto com Ele, e nos foi dado todas as coisas, porque fomos colocados como co-herdeiros, não apenas como herdeiros, porque herdeiros necessita que alguém morra, mas ele não morreu, ele vive eternamente, então você é co-herdeiro, tudo que ele tem direito, é direito meu, é direito seu, é direito nosso, e a forma de acessar tudo isso, é por meio da fé. Vou te dar um exemplo natural. Digamos que você tenha R$1 milhão na sua conta. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus, eu estou crendo nisso para chegar na minha vida também, amém? Glória a Deus. Então imagina você ter R$1 milhão na sua conta lá, só de rendimento, hein? Estou nem falando de bem físico, só dinheiro líquido, amém? Glória a Deus. Então está você lá, e você resolve fazer uma viagem com a sua família para um hotel, e você chega para o gerente do hotel e diz assim: olha, eu tenho R$1 milhão na minha conta. E ele vai dizer: e eu com isso? Pague. Ah, mas eu esqueci o aplicativo do banco, eu estou sem a senha aqui, a minha senha está travada. O que ele vai falar? Sinto muito, você não tem direito. Da mesma forma, amados, trazendo isso para o reino espiritual, a forma que nós temos de acessar as coisas do reino do Espírito, que já nos são destinadas, é por meio da fé. A fé é a senha que vai liberar a transferência de tudo que está no banco dos céus, para ser depositado na minha e na sua vida, mas é por meio da fé. Não, meu amado, não existe outra forma de você acessar as coisas do reino do Espírito, se não for por meio da fé, porque é por meio da fé em que todas as coisas foram criadas. Quando a Bíblia menciona lá em Gênesis no capítulo 1, que a terra estava sem forma e vazia, que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas e havia trevas no abismo, é interessante que a Bíblia diz que Deus declarou a ordem que houvesse luz e as coisas começassem a se mover. Quem estava lá? O Espírito Santo, que é a própria representação do Espírito da fé. Então veja só que coisa interessante, conforme a declaração da palavra de Deus, o Espírito Santo ia lá e executava por meio da fé. Então, meu amado, se você quer que coisas sejam geradas na sua vida, você tem que começar a falar. Vamos andar mais algumas páginas da Bíblia, para Marcos capítulo 11, no versículo 23, é impossível falar de fé e não citar esse versículo, na verdade essa é a base do nosso ministério, amém? Você está aqui? Glória a Deus. Então diz assim: eu lhes digo a verdade, estou lendo na NVT, tá? Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que seu Pai também perdoe os seus pecados. Então ele está falando aqui de uma coisa que pode travar a tua oração para com o Senhor, que é raiz de amargura, de mágoa,
Então, o primeiro que você tem que fazer muitas vezes é perdoar a pessoa que está convivendo com você, a pessoa que te fez raiva, a pessoa que te incomoda. Primeiro passo, amado, perdoa essa pessoa. Mas veja que coisa interessante em Marcos 11, 23. Ele diz assim, e eu achei bem interessante na NVT: vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire no mar. Vê que coisa interessante aqui, amados. Ele não está falando primeiramente para você crer. Percebeu? Ele está mandando você falar. Quando você fala, você automaticamente está crendo naquilo que você está falando. Meu amado, não adianta, a fé por si só, ela não tem como operar, se não tiver a declaração. Sabe, a gente estava falando sobre, fazendo uma analogia com o aplicativo do banco, com a senha do banco, mas deixa eu te falar uma coisa, você pode até ter a senha do seu banco, mas se você não tiver um negócio chamado de internet, você não conecta. Sabe qual é a internet no reino do Espírito? A confissão. Você precisa abrir sua boca e começar a falar. Você precisa começar a abrir a sua boca e começar a falar. Você precisa começar a abrir a sua boca e começar a falar. Você precisa começar a abrir a sua boca e começar a falar. Porque Jesus está falando aqui para eles, antes do que crer, vocês precisam começar a declarar. Sabe, amados, o que vai destravar a fé em nossas vidas é a nossa confissão. Porque a confissão, ela é na verdade um retrato da nossa fé, mas a confissão, ela é necessária. O apóstolo Paulo fala na Epístola aos Romanos, no capítulo 10, que com o coração se crê para a justiça, mas com a confissão dos lábios é que se alcança a salvação. Ou seja, só crer por si só não é suficiente. Se eu falar isso aqui em algum outro local, pode até parecer uma heresia, né? Mas, amados, só crer, mas não declarar, não vai destravar as coisas. Deixa eu te adiantar uma coisa também, não existe, tem muito crente que fala uma desculpinha para dizer que não está abrindo a boca para falar. Não, mas eu falo com a minha mente, amado, a Bíblia manda abrir a boca, com os lábios, é confissão, é declaração, tu tem que ouvir o que tu está falando, tu tem que declarar. É história de confissão mental, isso não existe no reino de Deus. Você tem que falar, tem que abrir a boca, tem que sair um som e dizer: eu creio que será assim, eu creio que a minha vida é diferente, eu creio que tudo na minha vida é diferente, eu creio que o Senhor age através da minha vida, eu creio que eu não sou enganado, eu não sou pobre, eu não sou abatido, eu não tenho as finanças quebradas, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou semeador, eu sou aquele que prega a palavra do Senhor, eu faço a diferença onde eu estou. Você tem que falar. Você tem que botar para fora isso. Nós precisamos começar a entender a realidade dessas coisas e começar a pôr em prática. Porque é isso que Deus quer. Na verdade, o nosso ministério ele foi fundado baseado nisso. Na fé pura e simples, a fé que funciona, a fé que produz resultados. Porque, meu amado, nós precisamos dar frutos. Você não nasceu para ser estéril, você não nasceu para ser mais um banco, que preenche banco de cadeira de igreja, você nasceu para dar fruto. Você foi salvo com um propósito de dar fruto. Você não está aqui nessa terra, nessa cidade, e nem nessa igreja plantado por um acaso. Você não é planta estéril, você dá fruto adequado. Ei, meu irmão, na hora de você tomar posse e começar a mudar a sua confissão, porque a tua confissão vai mudar a tua realidade de vida. Você está indignado com a tua vida?
Você está insatisfeito com a sua vida? Você quer mais da parte do Senhor? Está na hora de começar a mudar a tua confissão. Está na hora de começar a dizer: Pai, eu não aceito. Senhor, eu não me conformo. Pai, eu quero mudança. Senhor, eu declaro que a minha vida será diferente. A minha vida é diferente. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Eu não tenho falta. Eu sobro na minha casa. Eu abençoo meus irmãos porque eu tenho sobra. Eu não tenho falta. Eu superabundo em toda boa obra que eu faço. Nós precisamos começar a declarar essas coisas. Mudar isso. O cenário da nossa vida ele só vai ser modificado conforme a declaração na nossa boca. E tanto é verdade que o mundo já entendeu isso. O que é que o mundo fala? Se pegar hoje em dia que está na moda, os coaches, o que é que eles falam isso aí? Você tem que fazer o chamado mindset. Você tem que fazer a mudança da tua mentalidade. E começar a falar. O que é que esses palestrantes pregam? O que a Bíblia fala, mas de uma forma diferente, para ganhar dinheiro. Mas aqui você ouve de graça, com a capacidade de colocar em prática um ensinamento simples e fácil que vai mudar a tua vida. Porque se você pegar uma palestra dessa, o que ele fala? Manda você fazer, manda você acordar de manhã, olhar na frente do espelho e dizer: você é abençoado, ei, você é um sucesso, você dá certo. Você nunca viu ninguém falando isso? Quer dizer, o mundo está se apropriando de uma recomendação que é para o povo de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa a você: pare de semear palavras ruins na sua vida. Pare de dizer que você não presta. Pare de dizer que você não sabe. Pare de dizer que você é incapaz. Para de dizer que você não tem vergonha. Para de dizer que você é tímido. Para de dizer que você não sabe falar. Para de dizer que você é incapaz. Não, você tem que nascer com confiança. Eu sou capaz, eu sou ousado, eu sou intrépido, eu ajo conforme a palavra do Senhor. Eu não vivo pelo aquilo que eu vejo, eu vivo pelo aquilo que eu creio. E a minha confissão é de andar em vitória, é de andar uma vida baseada em fé, acessando as recompensas do reino do Espírito. Isso é a palavra da fé, amados, que está disponível para qualquer um. O interessante é que a Bíblia diz que todo aquele, na Almeida atualizada ele fala isso, todo aquele que disser, quando ele fala todo, é qualquer um. Não pode haver acepção de pessoas no reino do Espírito. Mas o que existe é a acepção de fé. Porque quem anda confessando a palavra, quem anda declarando a palavra, quem anda declarando novidade de vida, esse sim vai alcançar as bênçãos celestiais. Esse sim vai alcançar níveis mais altos. Eu quero dizer a você, e lhe incentivar acerca disso. Você está vendo essa parede aqui atrás, que está sendo pintada. Você sabe que ela está sendo pintada? Porque nós estamos de mudança para um novo prédio. E o que é isso, amado? É declaração de coisas que foram profetizadas aqui desde o começo do ano. Quantos cultos de oração nós orávamos aqui e dizia: Pai, obrigado pelo novo prédio. Pai, obrigado porque o Senhor está nos levando para um novo local. Um local maior, um local bem localizado, um local equipado. Um local, Pai, em que a provisão acontecerá, não faltará, mas sobrará. E está acontecendo. Sabe, eu tenho certeza que desde que você está nesta igreja, se você tem semeado, se você tem plantado no reino do Espírito, você tem experimentado milagres do ponto de vista financeiro. E eu lembro na semana anterior a gente ter viajado, eu pedi ao nosso irmão Bruno fazer uma oração, porque dentro de mim está vindo muito forte isso, amados, de uma onda de prosperidade, de milagres financeiros que estão alcançando a nossa igreja, para o destravar de um novo tempo. Porque, amados, o reino de Deus exige em que nós possamos ter recursos para plantar no reino de Deus e para que essa obra possa avançar. Meu amado, não pare de declarar, não deixe que o diabo roube a semente que é a palavra. Não deixe que a sua fé seja abalada com as coisas naturais.
Eu quero dizer a você, amados, fé existe e fé funciona. Sabe por quê? Porque Deus é capaz. A Bíblia diz que Ele é capaz de fazer todas as coisas, de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Existe um poder disponível para que possamos acessar, que destrava todas as coisas. Mas você precisa, e eu também preciso, serve para mim também, mudar a minha confissão, sabe? Vai levantar de manhã cedo, vai escovar o dedo lá na frente para fazer, eu sou abençoado. Ei, eu sou abençoado. Tudo aquilo que eu toco é abençoado, tudo aquilo que eu toco prospera. A Bíblia diz que assim, Deus falou para Josué: aonde eu colocar a planta dos meus pés, aquele local será meu por herança. Eu declaro que a bênção ela me acompanha. Tudo aquilo que eu fizer é bem sucedido, tudo aquilo que eu fizer é próspero. Eu serei conhecido como um servo de Deus, que tudo que realiza é bem executado, tudo que realiza tem êxito, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida. Declara isso. Você tem que declarar o que você está crendo e o que você quer. Sabe, nós estávamos na conferência agora, lá em Caxias, e o pregador, o pastor Scott Webb, mencionou uma coisa bem interessante. Se você for ver, o reino de Deus, ele não estabelece o que é ser rico, ou seja, fica ao seu bel prazer. Qual que é o seu limite? E qual que é o limite que Deus pode te dar? Sabe, está na hora de você começar a romper em fé aquilo que você acha que para você é incapaz. Sabe, aquilo que você olha e fala: nossa, eu jamais vou conseguir comprar isso. Está na hora de começar a mudar essa declaração. Está na hora de você começar a passar por aquela casa que você tanto deseja e fala: pai, obrigado, porque essa casa vai ser minha. Eu não sei como, mas essa casa vai ser minha. Pai, obrigado, porque aquele carro ali que eu vejo, Senhor, é o carro dos meus sonhos. Aquele carro já é meu. Eu já possuo aquele carro ali, porque o Senhor é o Deus, o dono do ouro e da prata. O Senhor é o Deus que me enriquece. E a tua palavra diz que tu tens alegria na prosperidade dos teus filhos. Sabe, está na hora de a gente mudar a nossa confissão. De dizer: eu sou um sucesso. Ei, olha para você que está do seu lado agora e diga: você é um sucesso. Diga: você é um sucesso. Você não nasceu para derrota, você nasceu para vitória. Fala isso com confissão, fala isso com fé, amados. Agora diga assim: eu. Fala com autoridade, diga: eu nasci para dar certo. Diga assim: eu não vou fracassar, eu não vou ser humilhado, eu já venci todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Ei, toma posse porque já é direito seu. Toma posse porque já é direito seu. Está na hora de começar a colocar a fé em execução. Sabe, eu vou te dar um testemunho da minha vida. Eu lembro que eu desde criança sonhava em ser médico, e para mim era uma coisa que, quando a gente é criança, a gente acha que nunca tem limite os nossos sonhos, né? E de fato Deus quer que seja assim. Deixa eu te falar, aquele sonho que para você parece ser impossível, Deus é capaz de executar. Aquilo que para você parece tão inalcançável, Deus é capaz de cumprir. Eu lembro que eu tinha um sonho de ser médico, mas os pais não podiam pagar uma faculdade particular, então para mim só restava tentar a faculdade pública, e era o que eu queria de fato. E eu lembro que eu anotava no papel, e colocava na parede do meu quarto quando eu ia estudar: obrigado, Senhor, porque eu vou passar na fé, porque eu já passei na federal. Todos os dias eu ia estudar, olhava para aquilo ali e eu dizia: obrigado, Senhor, porque eu já passei. Porque pode ser só 50 vagas para 3.000 pessoas, mas uma vaga daquelas ali vai ser minha, Senhor. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, e bota isso na tua cabeça em nome de Jesus, para descer para o teu coração. A tua riqueza não deve ser motivo de você ter medo
de acessar coisas maiores. Tem gente que tem medo de prosperar, com medo de inveja, com medo de mal olhado, com medo do que vão falar, com medo de dizer porque a pessoa virou metida. Rapaz, deixa os outros para lá. Deus está trazendo para você novidade de vida e riquezas. Para de pensar pequeno, Deus tem coisa grande para a sua vida. Você já viu gente que tem dinheiro no banco, mas não troca de carro, porque fica com medo que os outros vão falar, não, porque vão dizer que eu sou rico e vão pedir emprestado. Meu amigo, você está deixando de acessar as bênçãos de Deus, com medo que os outros vão falar. Imagina só, Jesus morreu na cruz, para te dar um pacote de salvação completo, que inclui cura, preservação, libertação, saúde financeira. Tu está se restringindo disso, com medo de inveja, do que os outros vão falar. Não, porque vão falar, porque agora eu só penso em dinheiro, não sei o que e tal. Deixa quem quiser falar que fale, amado, mas você sabe do seu coração perante o Senhor. Você está comigo aqui? Então, eu colocava no meu quarto lá todos os dias. Eu já passei. Sabe por quê? Porque eu ouvi uma pessoa falar, uma pessoa do mundo falar uma coisa e é verdade. São 50 vagas, né? Para 3.000 pessoas concorrendo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não preciso de mais de uma vaga. Eu só preciso de uma vaga. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus vai te enriquecer, Ele não vai tirar do que está do teu lado não, meu amado. Então para de limitar a ação de Deus por causa dessas coisas. Tem gente que fica com medo de prosperar, ou querendo esconder as riquezas, não quer fazer as coisas, com medo do que a família vai falar. Deixa eu te falar uma coisa, amados, você é um luzeiro em meio às trevas. Pode dar todo mundo errado, mas você dá certo. Pode todo mundo na sua família não ter condição financeira, mas você nasceu para dar certo no reino do Espírito, e você vai ser levantado para prosperar e ajudar a tua família também. Começa a pensar nisso. Então eu lembro que eu declarava essas coisas, e deixa eu te falar uma coisa, no primeiro momento eu não passei, e eu lembro que no momento eu fiquei meio abalado, tentei fazer outro curso, mas eu vi que era aquilo que eu queria mesmo, eu larguei tudo para fazer, e eu disse, eu vou passar. Não interessa se eu tentar 1, 2, 3, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, eu vou passar, eu vou fazer, não interessa, eu vou fazer e ninguém vai me segurar. E de fato o Senhor honrou a minha fé. Lembro que eu passei no vestibular na medicina para federal, foi uma coisa improvável, e não ache você que o diabo não vai levantar pessoas próximas a você para falar. Eu lembro que próximo ao resultado do vestibular, uma tia minha chegou para minha avó falou, nossa, eu estou pedindo a Deus todos os dias para que eu passasse no vestibular. E sabe o que foi que essa tia minha falou? Certamente usada pelo diabo. Olhou para ela e disse, Dona Luísa, que é minha avó, ele não vai passar não, sabe por quê? Porque medicina não é para qualquer um lá no federal não. E minha mãe estava do lado ouvindo aquilo ali. E minha mãe com sabedoria não me falou nada. E quando eu passei, minha mãe chegou e disse, glória a Deus, porque o Senhor honra a oração e a fé. Passou-se o tempo, terminei a faculdade, porque difícil entrar, mas para sair também é difícil. Lembro quando eu terminei a faculdade, eu decidi dentro de mim que eu queria fazer neurocirurgia, que é uma das mais difíceis, uma das mais longas especialidades, é outro curso de medicina. E na época eu conheci minha esposa, a gente acabou casando, foi quando o Júlio engravidou, e o que eu escutei de gente falando para mim que eu não ia passar para neurocirurgia, não estava no gibi. Todo mundo dizia, tu não vai passar não, rapaz, tu não vai passar não. Olha, eu conheço gente que só faz estudar, está 5 anos tentando e não passa, tu vai passar, tu vai nada, rapaz. Tu trabalha feito um cavalo, para pagar as contas da tua casa, com mulher e menino nas costas, menino pequeno, e a gente tinha João Guilherme lá, você não vai passar. E eu dizia, eu vou.
Eu vou? Tá, eu vou. Quero ver se eu não vou passar. Porque Deus, Ele honra, amados. Vê qual foi a postura de Davi perante aquele Golias, perante aquele gigante. Vê se ele falou, nossa, ele é grande mesmo, hein? Vamos bater retirada aqui que vai dar ruim. Não, ele falou, quem é esse aí que está afrontando? Você tem que olhar para a sua montanha, para o seu gigante e dizer, quem é você que acha que vai me parar? Eu nasci para vencer. Sabe, você não foi chamado para essa cidade, para essa igreja, para fracassar, para empobrecer. Você foi chamado por Deus para estar nessa igreja, para você crescer e avançar, porque o seu crescimento acompanha o crescimento dessa obra. Se a obra está crescendo, você cresce junto. Se a obra avança, você avança junto. Se a obra melhora financeiramente, a tua vida financeira é melhorada. E eu lembro que eu passei naquela residência, comecei, e todo mundo dizia, tu vai largar, tu não vai aguentar, tu vai largar, gente próxima a mim falou assim, larga esse negócio rapaz, vai trabalhar que é melhor, esquece esse negócio de sonho. Eu quero dizer a você, amados, se Deus deu um sonho a você, lute por esse sonho, declare todos os dias a realização desse sonho. O que é impossível para você? Será que Deus não pode executar? Será que Deus não é capaz de fazer? Eu lembro quando eu acabei estava para acabar aquela residência. Ninguém saía com emprego garantido de lá. E Deus abriu uma porta aqui em Maringá, onde eu nem precisei ir atrás, pessoas foram atrás de mim, lá em Ribeirão Preto, me ligaram e disseram, precisamos de uma pessoa como você aqui. Agora, se isso não é o favor de Deus atuando, eu não sei mais o que é. Se isso não é a fé em operação, eu não sei mais o que é. O que eu quero dizer a você é o seguinte, amado, fé funciona, Deus é capaz de executar todas as coisas, não há nada que para Ele seja muito difícil, não há nada que para Deus seja impossível, não há nada que Deus vai falar, realmente está difícil mesmo, não, Ele é capaz de fazer todas as coisas acontecerem, mas você tem que declarar, você tem que abrir a boca e falar. Deixa eu te falar uma coisa, amados, abrir a boca para falar, não arranca pedaço. Abrir a boca para falar, não tira dinheiro do banco. Abrir a boca para falar não dói. Então abra a tua boca e começa a falar. Em 2 Coríntios 4:13, o que é que o apóstolo Paulo menciona? Este é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Vamos repetir? Diga assim, eu criei, por isso falei. Você vai falar de novo, diga, eu criei, por isso eu falo. Eu criei, por isso eu falo. Eu criei, por isso eu falo. Você tem que começar a falar, meu amado. Você tem que começar a falar. Deus está só esperando. Uma coisa que o pastor Scott falou nessa conferência chamou a atenção, ele disse, imagina só Deus lá em cima, com aquela legião de anjos ao redor dele lá, só esperando um comando, e o anjo ele está assim olhando para cima, mas quando você fala, eu creio, o anjo faz assim, olha para você, agora podemos ir, agora eu posso ir, agora eu posso atuar, agora eu posso agir, agora eu posso intervir, agora Ele está me dando autorização para eu agir onde quer que seja necessário. Aí eu te pergunto, o que é que você precisa? O que é que para você é tão difícil? É um aumento no salário? Deus é capaz. É uma revolução na tua vida financeira? Deus é capaz. Sabe, é um despertar no teu ministério para um novo tempo? Deus é capaz. É a salvação dos teus filhos que estão perdidos para o mundo? Deus é capaz. É a restauração do teu casamento? Deus é capaz. A restauração dos teus sentimentos?
Deus é capaz, não há nada que é impossível para Deus. Nós precisamos compreender essas verdades, nós precisamos colocar em prática isso. Sabe? Quero que você abra comigo sua Bíblia, vamos voltar aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 7. Isso aqui é a parábola do semeador, amém? Então diz assim, a partir do versículo 7. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Aí, veja só o que ele fala no versículo 18 agora. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo o fruto. Então, o que tem roubado a confissão de fé de muitos crentes aqui é justamente isso: as preocupações da vida. Você está aqui na igreja, mas está preocupado, como é que vai pagar a conta amanhã, como é que vai ser tua segunda-feira, não, porque amanhã eu vou ter que fazer tanta coisa, amanhã eu vou ter que atender tantos pacientes para poder pagar aquele boleto, não, porque amanhã vai ter que ser assim, amanhã vai ter que ser assado, amanhã vai ter que ser daquele jeito. Preocupações da vida, que tem roubado, tem sufocado a semente que está no teu coração. Outra coisa que ele fala é a sedução da riqueza. E eu não quero aqui entrar em contradição com o que eu falei anteriormente. Nós temos direito à prosperidade da parte do Senhor, mas a sedução da riqueza está falando aqui em relação àquelas pessoas que idolatram o dinheiro, ou seja, gente que não dizima nem oferta na casa do Senhor. Porque se você de fato ama o dinheiro, você não dizima nem oferta. Só entrega dízimo e oferta ao Senhor quem entende o princípio da semeadura. E a semeadura envolve generosidade, que é incompatível com a avareza. E eu não conheci uma pessoa nessa vida que não goste, que não idolatre dinheiro e não seja avarento. É gente que tem um carro na garagem, mas sai para nada de ônibus porque não quer gastar gasolina. É gente que tem um carro com ar-condicionado e anda com vidro baixo porque não quer gastar gasolina. Isso é mentalidade de pessoas avarentas. Que o dinheiro é o seu dono. Manon, como a Bíblia fala, é o seu dono, é o seu Deus. Então veja só quais são os espinhos que roubam a palavra da fé nas pessoas. A primeira, a preocupação com as coisas desta vida. Não estou falando para você ser negligente. São coisas bem diferentes. Você não vai viver ao Deus dará, né? Tipo, deixa a vida me levar. Isso não existe, tá? Mas o que eu estou falando é que as coisas desse mundo não podem roubar a fé, não podem roubar a convicção de quem você é no reino de Deus. Nada pode roubar. Então, tá difícil, vai orar. Tá difícil, vai confessar a palavra. Tá difícil, declara o que você quer. Sabe, você abre a geladeira e só tem uma garrafa d'água e ovo na geladeira, declara que a provisão já está lá. Mas não deixa que a circunstância roube aquilo que o Senhor tem para fazer para você. A segunda coisa, selecionada que a gente já mencionou. E a terceira coisa é o desejo por outras coisas. Outras coisas está falando aqui no sentido da inveja. Meu amado, não deixe que a inveja roube o seu coração. Tem muita gente que tem inveja da prosperidade dos outros. Tem muita gente que tem inveja do crescimento dos outros. Tem muita gente que tem inveja do avançar de alguém. Meu amado, a Bíblia fala que nós somos um corpo em Cristo. Se um cresce, todos crescem.
Se um avança, todos avançam. Não há espaço em nosso meio para inveja, para competição. Todos somos um só perante o Senhor. Então, se o Paulo prospera, eu prospero. Se o Bruno avança, eu avanço. Se a Catherine cresce, eu cresço. Se o Edu está avançando, eu estou avançando também. Nós não podemos deixar que essas coisas roubem a palavra que nos é plantada. Aí perceba só que coisa interessante. Sabe esse espinho que está sendo mencionado aqui? Vai comigo para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12. A partir do versículo 7. Diz assim, a partir da parte B, tá? Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: a minha graça é tudo do que você precisa, e o meu poder opera melhor na fraqueza. Veja que coisa interessante, amados. Sabe o espinho na carne, que é motivo de tanta polêmica no meio cristão, se era espinho na carne, se era furúnculo, se era, o que era afinal? Vê que revelação interessante, o espinho na carne, já está mencionado aqui na Bíblia, é a mesma passagem de Marcos capítulo 4, são os espinhos que sufocam a palavra, são os espinhos que atormentam a nossa carne. E quais são eles? Preocupação com as coisas da vida, sedução com as riquezas e o desejar outras coisas. Então, 3 coisas que roubam a palavra. E aí é interessante porque Paulo, o apóstolo Paulo, se vê nessa situação tão atordoado perante esses espinhos, que ele ora ao Senhor. A Bíblia diz que em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Ou seja, Paulo estava dizendo ao Senhor: Pai, tira de mim a adversidade, Pai, tira de mim a tribulação, Pai, tira de mim o sentimento de inveja, Pai, tira de mim o sentimento de pecado, Pai, tira de mim essas coisas. O que é que Deus responde para ele? Ei, Paulo, não sou eu que tenho que tirar, eu já fiz tudo, a minha graça é que te basta, e o meu poder se completa na sua fraqueza. Nessa versão na NVT é bem interessante que ele fala assim: o meu poder opera melhor na sua fraqueza. Por quê? Porque é quando você permite que Deus haja na inteireza da situação. Perceba nós, o apóstolo Paulo, um homem poderoso em Deus, estava sendo sufocado pelos problemas e deixando muitas vezes de andar na plenitude daquilo que ele pregava. O que está querendo dizer? Que nós precisamos nos policiar. A Bíblia fala que aquele que está de pé, ou que pensa que está de pé, cuide para quê? Para que não caia. Ou seja, não existe essa coisa de dizer: não, porque eu fiz rema, fiz aquilo outro, eu ando na fé. Não, amados. Glória a Deus, eu ando na fé, mas eu ando na fé porque eu confesso a palavra diariamente, porque eu tento todos os dias retirar os espinhos que tentam sufocar a palavra que está no meu coração. Agora, nós não podemos permitir que isso de fato roube aquilo que o Senhor tem para fazer e já está fazendo nas nossas vidas. Mas como eu mencionei inicialmente, a fé para nós pode ser a tábua da salvação, por onde você vai se apoiar. Por exemplo, nós estamos aqui pintando um prédio para entregar o prédio, e aí é interessante, quando está numa construção, o cara coloca uma tábua entre 2 vigas, para quê? Para você se apoiar em cima e o quê? Andar sobre ela. Então a fé pode ser a tábua em que você se apoia, ou sobe em cima, ou sobe, né? E anda sobre ela. Ou a fé pode ser uma muleta para você. Só funcionar em situações pontuais. E amados, não é pecado você viver dessa forma.
mas certamente isso não agrada a Deus, porque o sacrifício dele foi para que houvesse uma obra completa. Deus não faz nada pela metade. Deus não trabalha com puxadinho. Deus não trabalha com gambiarra. Deus só trabalha com excelência. Ele fez a obra completa. Aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Amados, Deus está nos levando a um patamar mais alto. E de fato, ontem, no encerramento da conferência lá em Caxias do Sul, eu cheguei para o pastor e falei uma coisa para ele que Deus falou muito forte ao meu coração. Eu quero que você guarde isso aqui, eu já falei para o pastor, e quero que você guarde isso para você, amados. Deus me deu uma visão muito, muito forte e uma revelação muito importante sobre essa igreja aqui em Maringá. Sabe, da mesma forma, Deus falava para mim que aquela igreja no Rio Grande do Sul, em Caxias, é a maior igreja do estado do Rio Grande do Sul. Essa igreja será a maior igreja do estado do Paraná. Da mesma forma que Deus escolheu Campina Grande, que não é a capital, para ser a sede do ministério e ser a maior igreja, Deus está escolhendo Maringá para ser a maior igreja do estado do Paraná, pela fidelidade dos que aqui estão servindo, pela pureza e inteireza do coração. Mas, amados, para isso, nós precisamos andar em um nível mais alto de fé. E o nível mais alto de fé envolve a confissão da palavra. Meu amado, declare a palavra. Ouça a palavra, viva a palavra, mas declare a palavra. Não deixe de declarar. Não deixe de declarar. Sabe? Não deixa a tua boca ser um local onde o diabo faz a festa. A nossa mente não pode ser um campo fértil para o diabo, mas a nossa boca também não pode ser uma arma na mão de Satanás. A minha e a sua boca tem que ser dinamite, tem que ser explosão no inferno, onde o diabo fala, cada vez que você abre a boca, o diabo se treme todinho, porque ele sabe que vem explosão da parte de Deus. Declara isso, amado, que a tua vida é um sucesso, que a tua vida dá certo, que tudo que você vai fazer é bem sucedido. Você é um sucesso. Você é um sucesso. Não é porque você merece não, amado, é porque a graça te alcançou. É porque o sacrifício de Deus, ele te alcançou na integridade. E ele te dá direito a você acessar com confiança o trono da graça e dizer, Pai, eu venho aqui na condição de filho, que eu exijo porque o Senhor me deu, é direito meu. E eu tomo posse de cada uma das minhas bênçãos. Cada uma. Meu amado, não abra mão daquilo que é seu por direito. Já é seu. Ei, já é seu. Você não precisa fazer mais nada para alcançar, já é seu. Só declara.